Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho a respeito da América Espanhola. Então nós vamos tentar entender como é que os espanhóis colonizaram a América. Tá certo? Vamos junto então, galerinha. A primeira coisa que nós temos que discutir quando a gente fala de América Espanhola é o seguinte. Quando a Espanha chega à América, a Espanha não encontra, a colonização espanhola não encontra aqui a mesma situação que os portugueses encontraram no litoral brasileiro. Aqui no litoral brasileiro, os portugueses encontraram uma realidade no momento do início da colonização, em que havia aqui basicamente sociedades de caçadores e coletores e sociedades sem organização centralizada de poder e, portanto, sem estrutura de Estado e sem uma vida urbana como centro da realidade social. Então, a relação que os portugueses estabeleceram aqui, na colonização do Brasil, na conquista do território brasileiro, na verdade, foi meio sui generis, única. Porque, de um lado, os portugueses vão se aliar com alguns povos indígenas locais para auxiliá-los a fazer guerra contra outros povos indígenas locais, inimigos tradicionais uns dos outros. E aí, claro que depois os portugueses acabam por escravizar ou destruir todo mundo, né? De mais ou menos 5 milhões de seres humanos que viviam aqui, onde hoje é o Brasil, no momento em que os portugueses chegaram à América, vai sobrar depois de um século e meio mais ou menos uns 250 mil, depois de 2 séculos. Mas, num primeiro momento, os portugueses adotaram uma postura de convivência. Até porque, sem o apoio desses povos indígenas, dificilmente os portugueses teriam, inclusive, sobrevivido aos primeiros anos da tentativa de fixação no litoral brasileiro. E os povos indígenas, uns resistiram desde o início, mas vários outros viram nos portugueses aliados valiosos e não viram uma ameaça. Um grande erro histórico, né? Mas enfim, quando os espanhóis chegam aqui na América, a realidade que eles encontram é bem diferente. Em muitos lugares, os espanhóis vão encontrar também sociedades de caçadores e coletores, com uma agricultura rudimentar como atividade econômica complementar, mas isso não vai ser a principal característica dos povos da América pré-colombiana que os espanhóis encontram. Os espanhóis vão entrar em choque desde o início com duas grandes civilizações pré-colombianas. Duas grandes civilizações que controlavam gigantescos territórios e que tinham complexas e desenvolvidíssimas estruturas de Estado, de desenvolvimento de cidades, portanto, desenvolvimento urbano, sociedades altamente complexas, com forte desenvolvimento cultural, científico, de técnicas de construção, técnicas agrícolas, enfim. Os espanhóis vão encontrar aqui, onde hoje é o México, os astecas. E onde hoje é Peru e Bolívia, os incas. Então a primeira preocupação dos espanhóis ao colonizar o território da América, onde encontram essas grandes civilizações, vai ser essa aqui: fazer um processo de conquista do território. Era necessário invadir e dominar as terras do Império Azteca e do Império Inca para dominar as regiões de maior interesse mercantilista para a Espanha. Por quê? Porque no Império Azteca, no México, tinha ouro para caramba. Porque no Império Inca, no Peru e na Bolívia, tinha prata para caramba. Então, como a lógica do mercantilismo é uma lógica metalista, ou seja, é uma lógica de acumular metais preciosos através da exploração de colônias e outros elementos de comércio externo, mas fundamentalmente explorando colônias, que melhor jeito de explorar a colônia do que já extrair metal precioso nas regiões coloniais? Pois é, então a Espanha vai fazer uma guerra de conquista. Há uma confusão, né, e até de certa forma preconceituosa, que diz que os povos aqui da América, especialmente os astecas e os incas, que são o nosso tema agora, eram extremamente ingênuos e acreditaram que os espanhóis eram deuses e, portanto, não resistiram a eles. Isso não é verdade. Apesar de haverem relatos de que no começo havia uma percepção por parte dos povos pré-colombianos de que os espanhóis pudessem ser enviados dos deuses ou os próprios deuses voltando para impor o seu poder sobre a humanidade, isso aconteceu. Mas foi até os povos nativos entrarem em contato direto com os espanhóis. Assim que entra em contato com os espanhóis, essa ilusão
teológica, baseada nas lendas e nas profecias das religiões nativas pré-colombianas, isso se desfaz. E rapidamente os povos da América percebem que os espanhóis, na verdade, são conquistadores violentíssimos, que vêm para dominar a terra, dominar o povo, destruir a cultura, destruir a civilização, porque obviamente que os povos da América consideravam que eles eram civilizados, os espanhóis eram bárbaros conquistadores, destruir a civilização e dominar, explorar as riquezas e dominar o território. Então essa ilusão teológica não dura muito tempo. Então o que vai acontecer é, na verdade, um processo de invasão e conquista. Beleza? Bom, no México, quem comanda esse processo é um espanhol chamado Hernán Cortés. E no Peru, quem comanda esse processo é um espanhol chamado Francisco Pizarro. Haverá outros líderes da conquista em outras regiões, mas fundamentalmente esses caras merecem maior destaque. Por quê? Porque acontece o seguinte: a Espanha decide criar um sistema, porque assim, no começo, os espanhóis não tinham certeza de que valeria a pena a conquista da América Espanhola. A coroa espanhola não estava 100% certa de que valia a pena alocar tantos recursos militares e recursos econômicos para conquistar essa região, que eles sabiam que tinha algum metal precioso, mas não tinham a menor ideia da extensão, da quantidade e da riqueza que estava alojada aqui na América Espanhola. Então, o que a coroa espanhola vai fazer é meio que, entre aspas, terceirizar a conquista da América. Ou seja, assim como Portugal no início tentou terceirizar a administração do Brasil para os chamados capitães hereditários, os donatários das capitanias hereditárias, a Espanha tentou fazer isso também na conquista, nas guerras de conquista. E passou a autoridade de comandar forças militares para fazer guerra contra os povos da América, que passam a ser considerados traidores da Espanha, ou seja, a Espanha pressupõe que o território da América pertence ao rei da Espanha por causa do Tratado de Tordesilhas, e os povos da América, não importa que eles já estavam aqui antes, entendeu? Os povos da América que resistiram à invasão espanhola são traidores do rei. Então, por isso, os comandantes militares da conquista vão ser chamados de adelantados. Os adiantados, aqueles que vão na frente para fazer o quê? Para garantir a posse dos territórios que, por direito divino e por direito de acordo político do Tratado de Tordesilhas, selado, autorizado e legitimado pelo Papa da época, então os adelantados vão ser os responsáveis pela conquista aqui da América. Então vamos lá. Olha que números impressionantes. O exército azteca tinha mais de 200 mil guerreiros permanentes. E o Cortés foi fazer guerra contra eles com 600 homens, sendo apenas 16 a cavalo. Por que eu estou citando aqui 16 cavalos? Porque numa guerra desse estilo, os povos pré-colombianos ainda não conheciam o uso de armas de fogo, os espanhóis já, mas eram armas de fogo ainda meio precárias, eram aquelas armas de fogo que você tinha que recarregar cada tiro, levava uns 2 minutos para recarregar a arma e tal, corria o risco da arma estourar na sua cara, enfim. Em guerras contra exércitos que não dominam o uso das armas de fogo, a cavalaria faz uma gigantesca diferença. A cavalaria sempre fez e continua fazendo uma gigantesca diferença nas guerras. É que hoje em dia a cavalaria não é mais animal, né? A cavalaria é motorizada, são tanques de guerra, são considerados elementos de cavalaria para efeito de guerra. Mas olha só que ridículo, 16 cavalos não vai fazer diferença nenhuma, não vai formar uma cavalaria. O Pizarro no Peru foi com 62 cavalos, sendo 168 homens. Mas, mano, os incas tinham exércitos maiores que 30 mil pessoas, 30 mil soldados, guerreiros regulares, guerreiros treinados e tal. Então, quer dizer, não é uma cavalaria 62 cavalos, na verdade era meio de transporte no meio das montanhas da Cordilheira dos Andes, que era onde o Império Inca existia. E 168 homens é ridículo. Então você poderia se perguntar assim, caralho, Osmar, mas como é que então tão pouca gente? 600 nos astecas contra 200 mil, 168 nos incas contra mais de 30 mil. Como é que essa galera conseguiu vencer, dominar e conquistar os povos pré-colombianos? Aí isso, por muito tempo, foi explicado com algumas ilusões, né?
A primeira ilusão é a ilusão das armas de fogo. Ah, é que os espanhóis vieram com armas de fogo, com estratégias de guerra desconhecidas e tal. Mano, tá bom, faz diferença, assusta pra caralho a arma de fogo, aquele estouro do canhão, aquele estouro da espingarda, né? Aquela arma que lança raios, pra quem não conhece. Nunca tinha visto, era chocante. Mas você acha mesmo que 600 caras enfrentam 200 mil só porque tem arma de fogo? Sendo que não era arma de fogo de repetição, não tinha míssil, não tinha, né, armas de destruição em massa. Eram canhões que lançavam bolas de metal. Eram armas de fogo que levavam 2 minutos para recarregar. Então não é isso que vai explicar. Ah, confundiram com deuses. Já expliquei que também não. Não é isso que vai explicar a vitória dos espanhóis. Então, o que explica a vitória dos espanhóis? Né? Mesmo em um número tão pequeno. O primeiro elemento que explica é que os espanhóis não vão fazer uma guerra direta, nem contra os astecas, nem contra os incas. Né? Eles vão se envolver em guerras dos próprios povos pré-colombianos, ou seja, quando o Pizarro chega lá no Império Inca, estava rolando uma disputa pelo trono entre dois irmãos que queriam ser imperadores, o Atahualpa e o Huáscar. Então o que os espanhóis vão fazer? Vão se aliar ao Atahualpa contra o Huáscar e vão ajudar nessa guerra, vão estimular povos que tinham sido dominados pelos incas há pouco tempo a se rebelarem, a se revoltarem, meio que numa política de o inimigo do meu inimigo é meu amigo, entendeu? Nos astecas a mesma coisa, o Cortés vai se aliar com povos vizinhos dos astecas e vai se aliar com povos dominados pelos astecas há pouco tempo que não tinham ainda se conformado com esse domínio e estavam doidinhos para se revoltar e destruir o Império Azteca para se livrar desse domínio asteca. Então há alguns elementos que vão explicar para nós, né? Então, o que os espanhóis vão fazer para vencer a guerra? Vão explorar as rivalidades nativas, né, as rivalidades entre os povos aqui da América, vão se aliar com os inimigos dos astecas e os inimigos dos incas, beleza? Vão explorar então essas rivalidades e que na verdade quem vai lutar as batalhas nem são os espanhóis, né? Na maioria das vezes. Os espanhóis vão para o campo de batalha sem dúvida nenhuma, mas não vão em campo aberto contra os exércitos dos impérios Inca e Azteca respectivamente. Eles vão apoiando as guerras dos próprios povos nativos. Um segundo elemento que explica são as doenças, né? A guerra biológica. A guerra biológica foi um negócio fodido, porque os espanhóis traziam muitas e muitas doenças que os povos da América ainda não tinham anticorpos, porque o continente americano viveu séculos de isolamento em relação à Europa, Ásia, África, né? Muitos séculos, milênios, e a maior parte das doenças que eram comuns, tipo gripe, não eram conhecidas aqui. Então, tuberculose, pneumonia, essas doenças que os europeus carregavam se espalhavam rapidamente e matavam gente pra cacete aqui, freando a resistência. Isso não era só um impacto físico da quantidade de mortos, era um impacto psicológico também. Porque imagina comigo, faz de conta que, sei lá, a cidade de Leme é uma cidade asteca, cercada de muralhas, tem um exército espanhol cercando a cidade e dentro da cidade vocês estão resistindo. Né? Nós estamos resistindo a essa invasão espanhola. Aí, de repente, os espanhóis pegam, jogam umas roupas lá esquisitas deles, que eles tiraram de pessoas contaminadas com tuberculose, e de repente começa a morrer gente pra caramba de uma doença desconhecida. Então, na cabeça desses povos astecas que estavam dentro da cidade ali cercado de muralhas, isolado e tal, se defendendo, começar a morrer gente é um sinal do quê? De que aquilo que os espanhóis falavam, de que eles tinham vindo para trazer a civilização, para trazer o único Deus verdadeiro e destruir os deuses falsos dos astecas, de que caramba, isso pode ser verdade, porque veja, eles nem invadiram nossa cidade ainda e nós já estamos morrendo por castigo dos deuses deles, ou na verdade do Deus deles, né, do Deus cristão, que os espanhóis trazem aqui para dominar e destruir os nossos deuses tradicionais. Então é como se fosse essas doenças não apenas um elemento da mortalidade da população, mas como se fosse um elemento de destruição das crenças, dos valores, da cultura, da confiança desses povos. Então é um elemento simbólico, psicológico também muito forte para enfraquecer a resistência dos povos da América. E táticas de terror, né? Táticas de terror. Então quando os espanhóis invadiam alguma aldeia asteca, alguma aldeia inca, eles faziam o máximo de terrorismo possível.
matavam as crianças jogando a cabeça delas contra as paredes e os postes, amarravam os adultos, estupravam as mulheres na frente dos homens, queimavam as pessoas vivas, amarradas ou espetadas em lanças de madeira. Era um negócio, um espetáculo assim de barbárie extrema. E deixavam alguns desses moradores da aldeia sobreviver para fugirem para a aldeia vizinha e contarem o que tinham visto. Que é exatamente para espalhar essa imagem de terror. Então, na próxima aldeia, ou eles, quando os espanhóis chegassem, ou o povo dali já ia ter fugido, ou não ia resistir, para não sofrer esse mesmo tipo de terrorismo. Então, nesse processo é que os espanhóis vão vencer. E aí tem mais dois elementos, né, que são importantes. Contra os astecas, os espanhóis percebem uma coisa importante. A cultura asteca considerava o imperador como uma espécie de figura sagrada que sustentava o equilíbrio do mundo. Então o Cortés vai lá, finge que vai negociar com o imperador dos astecas uma trégua, um acordo de paz. O imperador dos astecas chamava Montezuma, e na verdade ele prende o Montezuma, julga o Montezuma como traidor da coroa espanhola e executa o Montezuma em praça pública em Tenochtitlán, que era a capital dos astecas, hoje cidade do México. E aí a morte de Montezuma deixa os astecas absolutamente sem chão, porque eles consideravam que o elemento de proteção e de manutenção da ordem cósmica do mundo, que é o imperador, aquele que fazia o contato entre os deuses e os homens, morreu. Então, sem imperador, o que sobra? Não sobra nada, o que vai vir é o caos. E esse caos eles já sabiam qual era. Qual era o caos? A religião espanhola, a dominação espanhola, a colonização espanhola, a violência espanhola, a escravização feita pelos espanhóis. Então é meio que como se a conquista fosse a confirmação de que, morto o imperador, o que sobra para os astecas é o caos e o desespero. Lá nos Incas, como eu já citei, os espanhóis souberam explorar a guerra entre os dois irmãos, que era o Atahualpa e o Huáscar. E aí o que acontece? O Atahualpa, com a ajuda dos espanhóis, acaba vencendo e depois os espanhóis matam o Atahualpa e tomam o trono dele, se impondo como governantes da Espanha, ou melhor, como governantes do Império Inca, em nome do rei da Espanha. E aí é isso. Esse é o processo das conquistas. Tendo conquistado então a América, o próximo passo que os espanhóis vão dar qual é? O próximo passo que os espanhóis vão dar é organizar um processo de administração. Então, nos próximos temas que a gente vai encaminhar para entender a colonização espanhola na América são administração colonial, economia e sociedade e cultura. E quando a gente fechar esse trio, a gente fecha a aula. Beleza, gente? Então, acompanhe aqui comigo, por favor. Para a gente discutir a administração colonial, então, eu dividi em duas partes esse tema. Então, vamos lá. Eu vou tentar mostrar para vocês como é que a Espanha organizou o sistema de domínio e de controle sobre as colônias lá na Espanha, e depois eu vou mostrar para vocês como é que a Espanha fez a mesma coisa, organizando formas de poder e de controle para comandar a colonização aqui na América, tá bom? Então, começando pela Espanha. Lá na Espanha, foram criadas duas instituições de poder para comandar a colonização da América. A primeira é chamada de Casa de Contratação. A segunda é chamada de Conselho das Índias ou Conselho Supremo das Índias. O Conselho Supremo das Índias, como o nome já demonstra, é a maior autoridade abaixo do rei da Espanha sobre as colônias. Essa instituição ficava em Madrid e a função dela era fiscalizar a colonização, nomear altos funcionários para virem para a América comandar o governo espanhol nas colônias, e era também o órgão central da justiça. Então, qualquer caso de justiça que acontecesse nas colônias e que não fosse decidido pelos tribunais espanhóis lá, ou aqui, né, na América, aqui nas colônias, a palavra final sobre temas de justiça relacionados aos governantes espanhóis na América e tudo mais, era decidido pelo Conselho Supremo das Índias, tá bom? Então era o órgão máximo de fiscalização, justiça e controle da América. Já a Casa de Contratação ficava em Sevilha, que era o porto que controlava a circulação de pessoas e mercadorias entre América e Espanha. Então, para a Espanha conseguir controlar a sua colônia economicamente,
para conseguir dominar o comércio da colônia, a Espanha impôs que apenas um porto em cada colônia da América e um porto aqui na Espanha não, lá na Espanha, pudessem fazer contato entre metrópole e colônia. Esse sistema é chamado sistema de porto único, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês depois que a Espanha vai dividir o seu território aqui na América, que é muito grande, em várias regiões, chamadas de vice-reinos. Então, cada vice-reino tem ali o seu porto autorizado, tem vários portos, né, que podiam fazer contato comercial entre os portos da própria colônia. Mas contato com a Espanha, com a Europa, só um porto, que era o porto principal de cada um desses vice-reinos, ou capitanias gerais. Eu vou mostrar isso depois. Então, quer dizer, para evitar contrabando, para evitar sonegação de impostos, qualquer produto que saísse da América só podia sair por esses poucos portos autorizados, e para entrar na Espanha só podia entrar pelo porto de Sevilha, onde ficava a casa de contratação. E qualquer produto, ou comerciante, ou pessoa que viesse viver na América porque recebeu terras do rei da Espanha, etc., para ser colonizador, qualquer funcionário da coroa, colonizador, o que fosse, só podia, produto, mercadoria, só podia sair da Espanha pelo porto de Sevilha e chegar a um desses portos autorizados aqui na América. Com o tempo, como a colonização acabou ficando muito maior do que a Espanha pensava que ficaria, os espanhóis acabaram criando mais um porto, mais uma casa de contratação na cidade de Cádiz. Então passou a ter 2 portos e 2 casas de contratação, Sevilha e Cádiz, tá certo? Que era para controlar o fluxo de pessoas e mercadorias entre Espanha e América. Então quem controlava e dava autorizações para comerciantes espanhóis virem para a América, casa de contratação. Quem dava autorização para as pessoas virem ocupar terras e colonizar a América, casa de contratação. Quem dava autorização para as autoridades nomeadas pelo Conselho das Índias virem para a América, a casa de contratação. Então controlava toda a passagem de pessoas e produtos, mercadorias da Espanha para a América e da América para a Espanha. Beleza, gente? Essa é então a administração espanhola com as formas de poder criadas lá na Espanha, beleza? Agora a gente vai olhar aqui juntos o que a Espanha vai criar aqui na América para exercer o controle sobre o território. Dá uma olhada. Inicialmente, como eu falei, havia os adelantados. Então isso quer dizer o quê? Que aqueles caras que comandaram a conquista, comandaram a destruição do Império Azteca, do Império Inca, Cortés, Pizarro e alguns outros, os adelantados, eles inicialmente iam ser os governadores das regiões que eles tivessem conquistado. Tá certo? Tá certo. Só que o que a Espanha percebeu? Que era muito perigoso, porque era muito poder na mão de pessoas particulares, que não estavam seguindo os interesses da coroa espanhola, seguiam seus próprios interesses como governantes locais. Por isso, em 1535, o que a Espanha fez? A Espanha mudou esse sistema. Tirou a autoridade dos adelantados, foda-se eles, entendeu? Eles ficaram ainda com algum poder, mas perderam o poder de ser governantes espanhóis. E aí a Espanha vai criar um sistema de administração, dividindo a América em 2 tipos de regiões, os vice-reinos e as capitanias gerais. Então, vice-reinos eram 4 vice-reinos. O vice-reino da Nova Espanha, que incluía o México e toda a América Central, o vice-reino de Nova Granada, que incluía o que hoje é Equador, Colômbia, Venezuela e Panamá, o vice-reino do Peru, que inclui o que hoje é Peru, Bolívia e Chile, e o vice-reino do Rio da Prata, que incluía a Argentina, Uruguai e o Paraguai, e depois o Chile, que era do vice-reino do Peru, vai passar para o vice-reino do Rio da Prata. Só que veja bem, esses vice-reinos eram regiões muito grandes, muito extensas, e tinha lugares dentro desses vice-reinos que tinham uma característica muito específica às vezes. Então, por exemplo, o vice-reino da Nova Espanha, que é fundamentalmente o México, né? Onde antes era o Império Inca. Ali era explorado ouro, mineração como principal atividade. E o trabalhador que era usado eram os próprios povos indígenas incas e maias que habitavam essa região.
porque eram grandes civilizações, já muito desenvolvidas, e a Espanha usou como mão de obra, então, a população dessas regiões que já estava adaptada à mineração e ao trabalho agrícola, até ao trabalho forçado, né? Porque como nós vimos na outra videoaula sobre a América pré-colombiana, o sistema de poder nesses povos pré-colombianos, nos impérios Azteca e Inca, era parecido com o do Egito Antigo, uma espécie de servidão coletiva. Então os espanhóis vão aproveitar disso. Só que a região da América Central era diferente. Ela, para começar, a maior parte da América Central são ilhas. Segundo, nessas ilhas não tinha grandes civilizações. Terceiro, também não tinha ouro. Então, para tornar a América Central e o Caribe, né, as ilhas, uma colonização lucrativa, vantajosa, o que a Espanha teve que fazer? Criar um sistema especial de controle ali. Criar uma colonização própria, que não era igual ao do México, onde estavam lá os maias e os astecas. Tinha que ser específica. Não era para explorar mineração, era para explorar agricultura, que nem no Brasil, né? Agricultura de cana, de açúcar e tal. Não era para usar mão de obra indígena, porque não tinha tanto indígena de grande civilização ali, né? Tanta mão de obra já adaptada, então eles vão usar a escravidão negra na maior parte dos lugares da América Central. Né? Então é diferente. Não se enquadra. A América Central e principalmente o Caribe são regiões que não se enquadram no estilo de colonização que a Espanha vai fazer no México. Por isso a Espanha cria também regiões específicas, chamadas de capitanias gerais. Então, cada capitania geral fica dentro de um vice-reino. Só que a capitania geral ela é meio que separada, porque ela tem o seu governo próprio, sua forma própria de organização. Então, o rei da Espanha nomeia um vice-rei para comandar o vice-reino e um capitão-geral para comandar a capitania-geral. O capitão-geral ele tem que prestar contas, ou seja, ele tem que dar satisfação para o vice-rei, porque a capitania-geral está dentro do vice-reino. Só que como a capitania-geral é uma região específica ou periférica, ou seja, é um lugar que não tem como colonizar de forma tão lucrativa, ela vai ter uma administração própria, autônoma, que responde ao vice-rei, mas não é controlada pelo vice-rei, entendeu? Então são as capitanias gerais. Dá uma olhada no mapa aqui, ó. Esse mapa mostra para nós como é que era a divisão, ó. Aqui está o vice-reino da Nova Espanha, tá vendo? O México, a América Central, tudo isso aqui, ó. Era o vice-reino da Nova Espanha. Agora, uma coisa era o México, onde antes eram os astecas. Outra coisa era aqui a Guatemala, onde tinham outros povos. E outra coisa era a Flórida, Cuba, Ilha Espanhola e as Antilhas, que não tinham grandes civilizações e que não tinham metais preciosos. Então o que vai acontecer? A Guatemala vai virar uma capitania geral, que vai ter o capitão-geral da Guatemala, que tem que prestar contas para o vice-rei de Nova Espanha, mas que governa a Guatemala de um jeito específico. Essa outra região em verde e em vermelho vai virar a Capitania Geral de Cuba. Também uma região que é o capitão-geral de Cuba tem que prestar contas ao vice-rei de Nova Espanha, mas é uma administração separada. Enquanto que aqui eles exploram, aqui no México, eles exploram a mão de obra dos astecas e dos outros povos que habitavam essa região para extrair principalmente ouro e outros metais preciosos. Aqui a Espanha vai organizar um sistema de plantation tipo do Brasil, lembra? Um sistema de plantation, de produção de cana-de-açúcar e de tabaco, fumo, para exportar produto agrícola. Então, enquanto no México, na Nova Espanha, exporta ouro para enriquecer a Espanha, na Capitania Geral de Cuba exporta açúcar e tabaco para enriquecer o comércio espanhol. Então, capitanias gerais e vice-reinos. Aqui é outro vice-reino, tá vendo? Ó, o vice-reino de Nova Granada. Tudo isso aqui era o vice-reino de Nova Granada. Beleza? Só que a área principal do vice-reino de Nova Granada era aqui, ó. A região onde hoje é Colômbia e Equador e Panamá. No Equador era mineração, na Colômbia e no Panamá era agricultura de exportação dentro do sistema de plantation também, principalmente de açúcar. Já nessas regiões é diferente, porque é muito
como é que eu posso dizer? Muito forte a presença de floresta amazônica. E aqui então vai virar uma capitania geral, que é uma área específica, periférica, onde não vai dar para extrair grandes riquezas, que vai virar a capitania geral da Venezuela. Mesma coisa aqui, ó. Deixa eu mudar a cor. Vou botar um verdinho aqui. Aqui era o vice-reino do Peru, que incluía o Chile. E aqui era o vice-reino do Rio da Prata. Argentina, Uruguai, Paraguai. E vinha até aqui em cima, perto de onde é Peru e Bolívia. Mas o Chile, que no começo era da capitania do Peru, depois vai passar para a capitania do Rio da Prata. E por que a capitania geral do Chile é uma capitania geral? Porque o Chile fica entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico. Então é uma área que não tem grandes interesses para a Espanha. Ali tem muito sal e cobre, que eram coisas que não eram tão importantes assim. Então, mineração aqui no vice-reino do Peru, comércio de Buenos Aires e produção de alimentos no resto do vice-reino da Prata, e era isso, né? Vice-reinos e capitanias gerais. Essa é a divisão que a Espanha cria para sua colonização aqui na América. Beleza, gente? A partir disso, então, quais são as figuras de poder que nós vamos encontrar aqui na América? Ou seja, como é que os espanhóis vão organizar a sociedade e vão organizar o governo aqui, nas capitanias gerais e vice-reinos? Assim, ó. A figura máxima de poder, como nós podemos perceber, era quem? Era o nosso querido amigo, o vice-rei. Só que o vice-rei não fazia o que ele queria, ele tinha que obedecer às leis e às ordens do governo espanhol. Então ele era fiscalizado pelas audiências. Audiências eram reuniões dos ouvidores, que são os fiscais das altas autoridades coloniais. Esses caras eram todos nomeados pelo Conselho Supremo das Índias e formavam então vice-reis e ouvidores, formavam as audiências, que eram órgãos de fiscalização. Então, função dos ouvidores, controlar os vice-reis, fiscalizar e fazer denúncia se houvesse abuso. E o vice-rei era o governante do vice-reino. Só que cada vice-reino abrigava também algumas capitanias gerais. Então, em cada capitania geral tem um capitão-geral, que é o governante daquela capitania. Tá certo? O capitão-geral presta contas para o vice-rei e o vice-rei, junto com o capitão-geral, é todo mundo fiscalizado pela audiência. Certo? O resto dos funcionários espanhóis aqui na América eram chamados de chapetones. Esse é um apelido depreciativo que a elite colonial, ou seja, os ricos e poderosos colonizadores, que eram grandes mineradores ou grandes agricultores, senhores de terra e tal, era o apelido que esses caras da elite colonial davam para os funcionários da Espanha aqui na América, chapetones, que é tipo chapeludo, porque eles não aguentavam muito o calor e o sol forte. Então eram os funcionários vindos da Espanha para ajudar na administração e no governo das regiões dos vice-reinos e capitanias gerais da América Espanhola. Então eram caras tipo cobradores de impostos, fiscais, gente desse tipo, que se achava superior porque vinha da Espanha, se achava superior porque era funcionário da coroa espanhola. Já a elite colonial eram apelidadas de crioulos. Claro que não foram eles mesmos que se apelidaram de crioulos. Quem apelidou a elite colonial, que são os grandes mineradores, os grandes fazendeiros, os grandes comerciantes que viviam aqui na América por várias gerações, quem apelidou eles de crioulos foram os chapetones, foram os funcionários do governo. E por que crioulos? Porque era meio que uma resposta, né? Ah, vocês chamam a gente de chapetones porque a gente não aguenta o sol? Vocês estão tão acostumados ao sol que vocês viraram crioulo, ou seja, vocês viraram negrinhos, né? Nos Estados Unidos, esse apelido pejorativo de gente de pele escura era nigger. Aqui no Brasil, os portugueses chamavam de meu preto. Né? Isso aqui é meu preto. E na América Espanhola chamava de crioulo. Crioulo também era usado no Brasil, né? A gente sabe que é uma ofensa direcionada a gente negra, a gente de pele preta. Mas
Nesse caso, não era direcionado a gente negra efetivamente. Era um apelido para os brancos moradores da América que formavam a elite colonial. Os grandes mineradores, grandes fazendeiros e grandes comerciantes. E eles eram apelidados assim exatamente porque tinha uma disputa entre chapetones e crioulos para, né, ver quem tinha mais poder aqui dentro da América espanhola e da sua colonização. E aí o que acontece? Acontece que essa elite colonial também tinha o direito de se organizar, também tinha o direito de participar da administração colonial. Claro, com um poder inferior ao dos vice-reis e capitães gerais, porque eles se organizavam em cabildos. O que são os cabildos? São os equivalentes das câmaras municipais aqui no Brasil, para quem lembra da aula sobre isso que eu já dei para vocês. O cabildo é um órgão de administração municipal. Cada cidade, cada município tinha um cabildo. E qual era a função do cabildo? Era uma função dupla. Era uma reunião de crioulos, ou seja, era uma reunião da elite local, dos poderosos e ricos colonizadores, para fazer duas coisas. Primeira coisa, defender os interesses locais, ou seja, evitar que o governo espanhol abusasse e desrespeitasse os interesses e os direitos dos colonos, dos colonizadores, da elite crioula colonial. E o segundo, eles eram responsáveis pela administração local, ou seja, o cabildo podia cobrar alguns tipos de impostos da população do município para poder fazer coisas locais, tipo administração da cadeia, garantir a ordem pública com um sistema de polícia, fazer obras públicas, tipo pontes, estradas, no município, entendeu? Então é a administração municipal e defender os interesses da elite local. Essa era a função dos cabildos, onde se reuniam os criollos. E isso, gente, então, completa como que a Espanha organizou a sua administração colonial aqui na América. Tudo bem? Próximo passo é a gente discutir economia e sociedade. Acompanhem comigo, por favor. Olha só, pessoas, o lance aqui é o seguinte. O que a Espanha implementa aqui na América tem a mesma lógica e a mesma dinâmica do que Portugal implementou no Brasil, certo? Que é o quê? Sistema colonial. O que quer dizer sistema colonial? Quer dizer um modelo de organização da colonização que tem como objetivo atender os objetivos mercantilistas da colonização da América. O que quer dizer isso? Objetivos mercantilistas. Quer dizer que a colônia tem que servir como uma fonte produtora de recursos e riquezas para abastecer a economia capitalista da sua metrópole europeia. E isso se dá através da imposição de um sistema de organização da colonização, que eu chamei ele de sistema colonial, baseado no pacto colonial. O que é o pacto colonial? É a junção de 3 elementos, para quem não se lembra. Primeiro elemento, a colônia é administrada pela metrópole. A gente acabou de ver como é que isso acontecia na América Espanhola. Segundo elemento, a colônia é uma economia complementar da metrópole, ou seja, quem vem da Europa para a América, quem vem da Espanha para a América Espanhola, não tem o direito de decidir livremente qual é o tipo de atividade econômica que vai exercer. Porque a colônia ela não pode ter um desenvolvimento econômico que seja concorrente da metrópole. Então quem vem aqui para a colônia, por exemplo, não vai poder investir em industrialização. Por quê? Porque quem vai vender produto industrial aqui na América são os comerciantes da metrópole. Então, resultado, a colônia é uma economia complementar da metrópole. Ela produz aquilo que interessa para a metrópole comercializar lá na Europa, e ela não produz, ela não pode produzir o que a metrópole tem interesse de fornecer aqui na América. Assim, a garantia de uma colônia como economia complementar da metrópole, isso gera uma garantia de que a colônia vai gerar lucro 3 vezes para a metrópole. Vai gerar lucro para os comerciantes que vendem produtos europeus aqui, vai gerar lucro para os comerciantes que compram produto colonial para vender lá na Europa e vai gerar lucro para a coroa que vai cobrar impostos de tudo isso. Então, o sistema colonial aqui na América Espanhola vai se organizar de 2 formas, dependendo das condições geográficas e humanas de cada região colonizada. Um tipo de colonização é esse parecido com a do Brasil,
que é uma colonização agrícola baseada no sistema de plantation, ou seja, latifúndio, monocultura, produção voltada para a exportação usando mão de obra escrava. Isso vai acontecer, pessoas, fundamentalmente onde? Fundamentalmente aqui no Vice-Reino de Nova Granada, aqui na Capitania da Guatemala e na Capitania Geral de Cuba, e aqui no Vice-Reino do Rio da Prata em alguns lugares, principalmente aqui mais para o norte. Tá certo? É isso. Nos outros lugares, o que vai acontecer? Ou vão ser regiões complementares, como por exemplo, ou periféricas, como a Capitania Geral da Venezuela, que não vai produzir nada de muito lucrativo a não ser as chamadas drogas do sertão, especiarias da floresta amazônica. Capitania Geral do Chile, que vai produzir metais comuns como cobre e sal, que é importante, mas não é, né, um objetivo mercantilista da colonização. E o resto vai ser mineração, principalmente duas grandes áreas mineradoras. Uma aqui no Vice-Reino da Nova Espanha, no México, e outro aqui no Vice-Reino do Peru. Aí você poderia dizer, ô professor, mas e o Vice-Reino do Rio da Prata? No Rio da Prata não tinha prata? Então, né, mano, se ele chama Rio da Prata, só pode ter prata, mas não tinha. O Rio da Prata nunca teve 1 grama de ouro, de prata. O que acontecia é que a prata extraída, principalmente aqui da região de Potosí, era extraído e ao invés de descer, porque você está ligado, que o centro da colonização do Peru era na Cordilheira dos Andes, onde antes viviam os incas, né? Inclusive através da exploração da mão de obra inca, de forma forçada. Só que ao invés de transportar então, a prata sai daqui de Cusco, ou sai de Potosí, e vem em direção ao litoral do Oceano Pacífico, descendo as montanhas da Cordilheira, para daqui fazer essa volta e ser mandado para a Espanha? Não. O que acontecia? A prata descia a cordilheira em direção ao interior. Aqui tem muita nascente de rio que vai desembocar aqui em Buenos Aires. Então descia, e aí por esses rios, principalmente o Rio Paraná, o Rio Paraguai e o Rio Uruguai, acabava chegando até aqui o Porto de Buenos Aires. Então vinha da Cordilheira dos Andes, pelos rios, e chegava ao Porto de Buenos Aires. O que tornou essa região, a foz do Rio da Prata, a maior porta de entrada e saída de todo o comércio espanhol na América do Sul, porque era por aqui que saía a prata da região do Vice-Reino do Peru e entravam os produtos espanhóis que iam ser vendidos em todo o interior da América do Sul. Com exceção dessa região aqui no norte, né? Porque aqui vão ter alguns portos, como o de Caracas e outros aqui na atual Colômbia, mas até aqui, o Vice-Reino do Peru, o contato com a Espanha era pelo interior e por Buenos Aires, pela facilidade de ser maior. E aí então, a função do Vice-Reino do Rio da Prata foi ser passagem comercial, né, a ligação comercial entre Peru e Espanha, e foi também ser uma região, como tem muita área de planície, muito fértil e tal, região de criação de gado e plantação de alimentos, para fornecer alimentos para essas grandes cidades mineradoras do interior do Vice-Reino do Peru, do Vice-Reino do Peru, do interior lá da região da Cordilheira dos Andes. Tá bom? Então, quer dizer, a economia, o sistema colonial vão ter duas áreas basicamente, dois tipos de base econômica. Nas áreas agrícolas a plantation e nas áreas mineradoras a organização de uma sociedade urbana voltada para a mineração. Só que aí o que vai acontecer? Enquanto que a mão de obra predominante nas regiões agrícolas de plantation era mão de obra negra africana, escravos vindos da África, criando aquele esquema de tráfico negreiro, comércio triangular, que nem se desenvolveu aqui no Brasil, nas regiões mineradoras não. Como eram regiões, o México e o Peru, que tinham uma mão de obra indígena muito numerosa e muito qualificada por conta de ser regiões de grandes civilizações, astecas no México e incas no Peru,
essa mão de obra indígena que vai ser explorada. Só que aí tem uma contradição, né, que a gente já conhece. A Igreja Católica e a própria coroa se colocavam contra a escravização de povos indígenas. Então o que vai acontecer? Os colonizadores, com o apoio do governo espanhol, vão criar, quer dizer, quem vai criar é o governo espanhol, né? Os colonizadores vão explorar um tipo de mão de obra indígena que a Espanha, que o governo espanhol vai inventar, que é chamado de encomienda, e um outro tipo de mão de obra indígena chamada repartimento ou mita. Encomienda e mita. O que são esses tipos de mão de obra indígena? São formas forçadas de trabalho e mão de obra. Então é trabalho compulsório, é trabalho forçado. Só que não é escravidão por quê? Porque o escravo é uma mercadoria, o escravo é uma propriedade que pode ser comprada ou vendida. Na encomienda e na mita, o indígena não é considerado um escravo. Ele não pode ser tirado do lugar onde ele vive, na sua aldeia, ele não pode ser comercializado, ele não pode ser tratado como uma coisa, um objeto, uma ferramenta, uma propriedade, uma mercadoria. Ele é um súdito do rei da Espanha, só como ele é um povo indígena da América, ele tem que ser catequizado, tem que ser civilizado, ele tem que ser seu modo de vida, sua cultura, suas formas de organização social têm que ser destruídas para ele ser submetido à colonização. Então, ele pode ser submetido a um tipo de trabalho forçado, que não era considerado escravidão. É um jeito de explorar os índios do mesmo jeito que a escravidão, só que fazendo de conta que o objetivo não era explorar os índios. Porque olha só qual é a lógica. Na encomienda, o sistema funcionava assim. O colonizador espanhol que chegava à América, ele recebia, né, para ele vir para cá, a autorização de tomar posse de alguma região, de alguma terra, né, para mineração, por exemplo, lá no México. Aí ele vem e toma posse daquela terra. Como são grandes extensões de terra, esse colonizador, que vai virar um crioulo, né, vai virar uma elite colonial, a terra onde ele tem ali as suas minas de ouro, no caso do México, também tem várias aldeias indígenas que são os antigos calpulis dos astecas. O que eram os calpulis? As comunidades igualitárias, agrícolas, as aldeias agrícolas, onde os astecas viviam sem governo, né, no calpuli, porque quem governava tudo era o Império Azteca, que não existe mais. Mas enfim, a aldeia agrícola era igualitária, não tinha propriedade privada da terra e nem governo. Então esse calpuli ficava dentro da terra que o colonizador espanhol recebeu. Então ele tinha o direito de fazer a encomienda, o direito e o dever, a obrigação de fazer a encomienda daquela aldeia. O que quer dizer encomienda? Encomienda é um termo de origem católica, que significa encomendar a alma, ou seja, preparar a alma daquelas pessoas para que elas fossem salvas, para que elas se tornassem cristãs. Então ele vai catequizar. Claro que não vai ser o colonizador que vai catequizar. O que ele vai fazer? Ele vai trazer, né, a Igreja Católica para dentro das terras dele. Vai trazer padres para fazerem a catequização dos índios. Só que como ele está fazendo esse nobre trabalho de salvar a alma dos povos indígenas, em troca disso o que ele recebia? O direito de também, para civilizar os índios, ensinar a eles o trabalho disciplinado, né, o trabalho disciplinado, esforçado, produtivo, que agrada a Deus. Então, em troca da civilização, da catequização e da cristianização das aldeias que ficavam dentro das suas terras, o colonizador podia explorar o trabalho como parte desse processo de civilização e enfiar os índios para trabalhar nas minas de ouro e prata. Deu para entender? Trabalho compulsório é um tipo de trabalho forçado, mas não é necessariamente uma escravidão. Nesse caso, era uma espécie de servidão que era justificada pela nobre tarefa de cristianizar os índios. Então, em troca da obrigação de cristianizar os índios, se aliando com a Igreja Católica, o colonizador podia explorar o trabalho. Já no Peru, esse sistema da encomienda não deu muito certo, porque tinha muito metal precioso nas montanhas da cordilheira. Então as terras não eram distribuídas em grandes extensões de terras, grandes fazendas, que nem no México, para ter a exploração da mineração e da agricultura e tal. Ali tinha muitos mineradores
autônomos, assim, independentes. Então, o que a Espanha fez? Tentou reaproveitar um tipo de mão de obra forçada que os incas já estavam acostumados, porque já era feito pelo Império Inca antes dos espanhóis chegarem. Os incas chamavam de mita. Os espanhóis vão chamar de repartimento. Como é que funcionava a mita na época dos incas? Funcionava assim. Era servidão coletiva, tipo do Egito, da Mesopotâmia e tal. Funcionava assim. Em época de produção agrícola, as aldeias, que nos incas eram chamados de ailus, as aldeias igualitárias lá, comunitárias e tal, não tinha dono da terra nem nada disso, e elas se dedicavam à agricultura. Pagavam impostos, né, da colheita, do que fosse colhido, uma parte tinha que entregar para os cobradores de impostos do Império Inca. E na época que eles não estavam fazendo agricultura, os incas eram forçados a fazer trabalho de graça para o Estado, trabalho de graça para o Império, construir estradas, construir monumentos, construir reservatórios de água, né? Fazer, enfim, aquelas grandes obras nas cidades, nas montanhas da cordilheira. Tipo os egípcios que na época que não estavam plantando nem colhendo iam trabalhar nas pirâmides, iam trabalhar nos canais de irrigação, a mesma coisa. Então o que a Espanha fez? A Espanha aproveitou que já tinha esse sistema de trabalho e só adaptou. Repartimento é repartir a exploração dos índios. Então, a Espanha passou a dizer que aquele trabalho forçado que os incas deviam para o imperador inca, agora devem para o rei da Espanha. Aí o que o rei da Espanha fazia? Repartia, ou seja, dividia esses trabalhadores para entregar para os mineradores. Botar os índios para trabalhar na mineração e na extração de prata nas montanhas da Cordilheira dos Andes. Então, em época de agricultura, os índios viviam na sua aldeia. Fora da época agrícola, de plantio e colheita, os índios eram forçados a trabalhar nas minas como parte do repartimento, como parte desse imposto em trabalho que eles tinham que pagar para o governo espanhol. Só que o governo espanhol repassava para os colonizadores explorarem os índios nas suas minas de prata. Beleza? O modo de vida desses caras nas minas era uma coisa horrível, assim. Tanto na encomenda quanto na mina era um negócio escabroso. Eles passavam 6 dias da semana dentro da terra, nas minas, lá na profundeza das montanhas, sem luz natural, com ar super viciado, com pouco oxigênio, um horror, uma tragédia. E assim, quando eles saíam, eles passavam tipo o domingo só fora da mina, mas não era o domingo inteiro, né? Porque às vezes levava 6 horas de caminhada da profundeza da mina até a superfície. Então os caras chegavam, tipo, já era quase de madrugada. Aí eles enchiam a cara, passavam o dia inteiro bebendo, dormiam em qualquer jeito, em qualquer lugar. E aí já eram, na hora que acordavam, nem acordavam, né? A hora que era por volta da meia-noite, 2 da manhã, de domingo para segunda-feira, eles já tinham que acordar para ir descer de novo o caminho, para estar dentro da mina e começar a trabalhar na segunda de manhã. Trabalho assim absolutamente deplorável. Então veja, né? Era um sistema que usava a justificativa religiosa de estamos ajudando, cristianizando, salvando a alma dos índios, mas na verdade era um sistema de exploração muito violento. Isso, claro, que vai gerar resistência, né? Vai gerar várias revoltas, vai gerar movimentos de índios se negando a trabalhar, de índios explodindo a mina de propósito, enfim, né? Fazendo sabotagem e tal. E o mais famoso desses movimentos indígenas de resistência foi o movimento liderado por um índio lá no Peru que se autodenominava Tupac Amaru. Ele dizia que ele era a reencarnação de um imperador inca que tinha sido enviado pelos deuses para libertar os incas dessa escravidão e dessa destruição da sua cultura e da sua liberdade que os espanhóis estavam impondo. Então eles chegaram a reunir uma força de 30 mil indígenas em Cusco, que era a antiga capital do Império Inca. Chegaram a expulsar os espanhóis das cidades nas cordilheiras dos Andes, das montanhas da Cordilheira dos Andes, até que a Espanha conseguisse reorganizar uma força militar lá em Lima, que era a capital espanhola do Peru, nas margens do Oceano Pacífico, e mandasse uma força gigantesca para esmagar a revolta de Tupac Amaru. Mas eles quase conseguiram criar um reino indígena no meio da colonização espanhola, expulsando os espanhóis da Cordilheira dos Andes. Beleza, moçada? Beleza. Para terminar agora, a gente vai trocar uma ideia sobre a questão cultural da colonização espanhola na América. Então veja,
Como a colonização portuguesa no Brasil, a colonização espanhola na América também teve um traço muito forte, que é a imposição da cultura espanhola e da religião católica como uma imposição, uma ação civilizadora, como a imposição de uma civilização avançada sobre os povos atrasados. Claro, essa era uma justificativa ideológica da colonização, né? De que era uma espécie de missão divina que os colonizadores espanhóis e o Império Espanhol estava se impondo ao catequizar e cristianizar os povos indígenas da América. Então é como se a colonização não fosse uma violência, é como se a colonização fosse um favor civilizatório, né? E isso tinha por objetivo, então, destruir completamente a cultura dos povos, a cultura, o estilo de vida, a religião, a mentalidade, a língua, as formas de conhecimento dos povos indígenas da América. E isso foi até certo ponto bem sucedido, né? Mas nunca é completamente bem sucedido. Por quê? Porque por trás dessa violência da colonização acontece também o que a gente chama de miscigenação, que é a mistura entre culturas. Então, nesse processo, a cultura espanhola vai sofrer influência das culturas indígenas, dos astecas e dos incas principalmente, mas de todos os povos, né? Então a língua espanhola falada na América não é igual à língua espanhola falada na Espanha, porque tem esses elementos de miscigenação, de mistura. Os costumes, né, não são iguais aos da Europa, porque vai misturar com o estilo de vida, com a forma de alimentação, que é mais adaptada à América, dos próprios povos indígenas e tal. Isso é miscigenação, isso é mistura cultural. E o sincretismo é quando os valores e práticas culturais dos povos dominados conseguem sobreviver mesmo com todo o esforço dos espanhóis de tentarem destruir. Então, sincretismo é quando elementos da religião, dos costumes, das tradições indígenas sobrevivem disfarçados, misturados e disfarçados dentro da cultura espanhola. Vou dar um exemplo. O grande exemplo aqui é o exemplo religioso, né? Olha só que coisa maluca. Lá no México, antigo Império Azteca, tem uma santa católica que é a primeira Nossa Senhora Católica surgida na América. Você está ligado que Maria, mãe de Jesus, que é a Nossa Senhora, a tradição católica diz que de vez em quando ela aparece para os homens para fazer milagres. Então, em cada lugar que a Nossa Senhora aparece para fazer milagre, se esse milagre é comprovado pela igreja e tal, surge uma nova Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora de Fátima é a aparição de Nossa Senhora na cidade de Fátima, na Itália, e fez um milagre lá em Fátima. Nossa Senhora Aparecida é a aparição de Nossa Senhora como uma negra aqui no Brasil para ajudar os pescadores lá e tal. Nossa Senhora, sei lá, não estou lembrando mais nenhuma. Tem várias, eu não estou lembrando, mas enfim. Lá no México vai surgir uma Nossa Senhora chamada Nossa Senhora de Guadalupe. Guadalupe. Que é o seguinte, dizem, né, os índios já convertidos ao catolicismo, que duas crianças estavam sofrendo não sei que problema lá, no alto de um morro, perto da cidade do México, a antiga Tenochtitlan dos Astecas, e esses jovenzinhos, essas crianças, sei lá o que aconteceu com eles, eles iam morrer ali, e apareceu Nossa Senhora e salvou os dois. E aí essa aparição de Nossa Senhora foi considerada um milagre, que salvou a vida das crianças e tal, e ali então ela foi nomeada de Nossa Senhora de Guadalupe. Só que Nossa Senhora de Guadalupe tem traços indígenas, e o morro onde ela apareceu para salvar os moleques era um morro onde antes dos espanhóis chegarem, ficava um templo religioso de uma deusa asteca, que era a deusa protetora das crianças. Então, na verdade, você percebe o que aconteceu? Isso é o sincretismo. Esse velho costume dos astecas de ter uma deusa das crianças naquele lugar se misturou com o costume católico de Nossa Senhora, dos milagres de Nossa Senhora, e aí, para os astecas conseguirem ainda entender a cultura católica usando a sua própria cultura, eles adaptaram. Então, oficialmente, aquilo é uma santa católica. Mas na memória, imaginário religioso, na mentalidade cultural dos astecas, para eles entenderem Nossa Senhora, eles precisaram relacionar. Então Nossa Senhora é como aquela nossa deusa. Sacou?
Assim como Nossa Senhora Aparecida no Brasil é negra e vem das águas. É tipo uma Iemanjá, que é um orixá de origem iorubá, que é uma das regiões que mais mandou não, né? Que mais teve arrancado gente para virar escravo no Brasil. Percebe? Então isso é o sincretismo. É quando há um esforço muito grande de uma cultura dominante para destruir a cultura chamada de dominada, né, para eliminar os traços culturais originários do povo que está sendo colonizado, mas esse povo fingindo, ou não é bem fingindo, não é bem a palavra, mas se adaptando à cultura espanhola, acaba fazendo sobreviver às suas próprias crenças, seu próprio costume, disfarçados, é melhor do que fingindo, disfarçados de costumes espanhóis. Tá bom? Até as cidades da América Espanhola refletem esse esforço da Espanha de tentar impor a sua cultura, sua civilização, sua colonização e esmagar os povos. O que os espanhóis fazem conforme vão fundando suas cidades? Se a colonização espanhola está criando uma cidade onde não tinha nada, eles criam uma cidade planejada, com ruas retas, quarteirões. Então eles aplanam morros, eles aterram áreas de depressão, áreas rebaixadas, para que as ruas sejam retas, se cruzem, que nem as ruas que a gente tem, né? Ruas planejadas, que se cruzem em ângulos retos de 90 graus, formando os quarteirões e tal, que é para que tudo cria a impressão de que a Espanha é um poder controlador que nada escapa, nem a natureza escapa. Porque para a rua ser reta, ao invés deles fazerem contornar o morro, eles arrancam o morro, entendeu? E aí a cidade espanhola era organizada assim, tem a Praça Central, que é chamada de Plaza Maior. Aí em torno dessa Praça Central tem os grandes estruturas de poder da colonização. Então vai ter ali o... como é que chamava? O Ayuntamento ou Palácio da Intendência, que era o órgão do governo espanhol. Vai ter o Cabildo, que é o órgão do poder da elite local. E vai ter a igreja, que é o órgão do poder espiritual e cultural da colonização. E vai ter a cadeia, que é para onde são mandados aqueles que não se enquadram nas regras da colonização. E aí, a partir dessa praça central, quem mora ao redor dela, além desses 4 prédios, né, que representam o poder colonizador, são as pessoas mais ricas. E quanto mais perto da praça central você mora, mais rico e poderoso você é na sociedade. Quanto mais longe da praça central você mora, mais pobre e excluído da sociedade você é. Entendeu? Então as cidades espanholas têm uma lógica. E quando os espanhóis vão tomar posse de cidades incas, tipo Quito no Equador ou Cusco no Peru, o que eles fazem? Eles transformam os palácios de governo dos incas ou dos astecas em palácios espanhóis, ou eles derrubam esses palácios e constroem palácios espanhóis em cima. E os templos religiosos, ou eles transformam em igrejas católicas, ou derrubam esses templos e em cima constroem um templo católico, uma igrejona católica, uma catedral católica. Para quê? Para isso simbolicamente representar a imposição, né? O poder espanhol se impondo, se construindo em cima das ruínas dos formas de poder dos povos pré-colombianos. Então é isso que a gente está dizendo aqui. Ó. As cidades também são símbolos de poder planejadas para isso. E como a Espanha tinha uma preocupação enorme em impor no campo da mentalidade, das ideias e da cultura, seu poder e sua dominação, a Espanha vai perceber que para a elite colonial conseguir destruir a cultura e a mentalidade dos povos pré-colombianos e conseguir impor, né, o modo de vida europeizado, era necessário que essa elite branca colonizadora tivesse muito conhecimento, muita formação intelectual e muita base para conseguir impor-se e impor sua cultura sobre os povos da América. Então, por isso, desde o início da colonização espanhola aqui na América, a Espanha vai criar universidades aqui. Olha só, eu estou marcando as universidades que foram sendo criadas entre o século XVI. A primeira foi a de São Domingos, lá na Ilha Hispaniola, que é o primeiro lugar que a Espanha começou a colonizar na América, antes mesmo do México e do Peru, que foi em 1538. Até o século XVIII,
com a criação da Universidade de Santiago de Chile, em 1738, lá no Chile. Então veja, São Domingos, na Ilha Espanhola, onde hoje é República Dominicana, São Marcos, no Peru, Universidade do México, no México, Universidade de Bogotá, na Colômbia, Universidade de Cusco, no Peru, Universidade de Havana, em Cuba, e de Santiago, no Chile. Então essas universidades mostram o quê? Um esforço planejado da Espanha de impor uma elite bem formada, intelectualmente sólida, para poder controlar e governar as colônias espanholas na América. Só como base de comparação, você tem ideia de quando foi fundada a primeira universidade no Brasil? Não a primeira faculdade, porque tem uma diferença entre faculdade e universidade, né? Universidade, a faculdade é só um lugar de formação profissional. Então, faculdade de direito vai formar gente profissional do direito, acabou. Universidade é quando, além de formar profissionais, é uma reunião de muitas faculdades que, além de só formar profissionais, elas também são fontes de desenvolvimento de novos conhecimentos. Então a universidade não é só um centro de difusão do conhecimento, é um centro de produção e difusão do conhecimento e da cultura. Então a universidade é a universidade porque ela tem uma base filosófica. Ela desenvolve filosofia para, a partir da filosofia, desenvolver a ciência e, a partir da ciência, criar conhecimento em cada área específica. A faculdade não, ela só difunde o conhecimento que já foi criado em outros lugares. E aí, sabe quando foi a primeira universidade no Brasil? Em 1930. O Brasil já era independente de Portugal fazia mais de 100 anos e só aí foi criada a primeira universidade, que foi a Universidade do Brasil, criada no Rio de Janeiro. Hoje ela não está mais no Rio de Janeiro, ela virou a Universidade de Brasília, a UNB. A segunda foi em 1936, foi criada pelo governo do estado de São Paulo e se chama Universidade de São Paulo, a nossa queridíssima USP. Então é isso, para você ver a diferença, né? Como aqui no Brasil, Portugal não tinha preocupação de impor uma formação sólida, intelectual, cultural, científica para a sua elite. Essa elite era só os grandes fazendeiros que exploravam os negros africanos e os índios escravizados. Não tem formação de universidade aqui. Na América Espanhola, que a preocupação de civilizar, né, de impor a civilização europeia era maior, eles formam universidades desde muito cedo. Tá bom, gente? Então é isso. Essa é a nossa aulinha sobre a colonização espanhola na América. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham conseguido acompanhar. E qualquer problema, qualquer dúvida, vocês já sabem, é só me procurar, é só me chamar nos nossos canais de comunicação e redes sociais. Abraço, minha gente!